Vamos falar de ansiedade ou, principalmente, como controlar. Dicas do quadro Como Faz para você hoje, até porque, Priscila Souza, a gente sabe que a ansiedade, se você não controlar, pode evoluir, né? E é preocupante evoluir para prejudicar a saúde mental. Isso, Márcio, Thaís, estar ansioso ou ficar ansioso por alguma situação, algum evento novo, é super normal, faz parte do cotidiano. Mas existe aí um grau, né, onde isso realmente deve ser preocupante, onde a gente vai estar, de fato, falando de uma doença. Nós convidamos aqui a doutora Karina Coelho, ela é psicóloga e neuropsicóloga, né, está aqui junto com a gente, obrigada pela presença, e ela vai dar algumas informações, né, antes da gente pensar aí sobre como fazer para evitar ou para cuidar, vamos dar esses esclarecimentos, né, sobre quando é preocupante, quando a ansiedade é uma doença, que sinais são esses? Bom dia. Bom dia. Quando você percebe que a ansiedade, ou seja, os sintomas de batimento cardíaco acelerado em qualquer situação, você tem sudorese, você tem a boca seca, você não consegue desligar, né? A ansiedade é algo que está sempre presente, mas para eventos determinados, principalmente eventos novos, eventos normais do cotidiano em que você não consegue organizar o contexto, aí sim, você deve começar a prestar atenção nesse seu movimento comportamental. E aí, como fazer para controlar isso, né? Sendo uma situação que ocorre de vez em quando, ou no caso onde eu estou falando da doença, né? Como faz para controlar, para cuidar disso? Olha, você precisa estar percebendo e imediatamente ir até o profissional da psicologia. Por quê? Você precisa saber conviver e se autorregular diante dessa necessidade de controlar o seu mecanismo de ansiedade. Ele não pode ser dizimado porque ele faz parte de você. Ele é um mecanismo bom. Agora, ele não pode estar sendo todas as vezes acionado. Aí sim, ele se torna um fator negativo no seu cotidiano. Certo. Thaís? A gente tem a pergunta da Ana, ela mora em Mosqueiro. Obrigada, Ana, pela sua participação. Ela diz que tem muitas dores musculares. Ela quer saber se é um dos sintomas de crise de ansiedade e se exercício físico pode melhorar esse sintoma. Bom dia, Ana. Ana, você precisa verificar. Quando você tem realmente várias vezes a solicitação de o teu organismo para a defesa, uma das questões são esse entumecimento da musculatura, como se você fosse lutar. Né? Ele existe, mas você deve averiguar, ir até o colega da clínica médica, verificar, fazer exames, mas pode ser sim. Somente o exercício físico, ele auxilia, mas como eu disse, é um processo, você precisa também do auxílio do psicólogo. Certo. Márcio? Vamos à participação na hashtag Você no BDP, Priscila. Tanisson dizendo que sofre de ansiedade, sofre muito com esse problema. Ele mora em São Caetano de Velas e quer saber como controlar. A senhora trouxe sobre exercício físico, mas há outras situações, outras práticas que podem também controlar a ansiedade no dia a dia? Sim, bom dia, Tanis. Olha, você está um pouquinho mais distante da gente aqui, de um centro que pode te dar um apoio maior com diversos colegas da área da psicologia, mas comece a perceber no seu cotidiano quais são as situações que de fato merecem o mecanismo da ansiedade e quais não. Agora, assim que você puder, venha, para que você possa ser instrumentalizado para estar no seu dia a dia, te organizando e fazendo com que você tenha uma qualidade de vida melhor. Tá certo. Muito obrigada. Márcio e Thaís, a gente continua logo mais com o quadro Como Faz. Você, telespectador, pode participar mandando pergunta pra gente. Usa a hashtag Você no BDP. Daqui a pouco a gente volta com você, Priscila. Até mais, Priscila. A gente volta com o quadro Como Faz, hoje falando sobre como controlar a ansiedade. A gente tem aqui a participação da Ivaneide Vasconcelos. Ansiedade e depressão são doenças sérias, mas muitos não dão a devida importância. Por isso, tantos casos de suicídio, principalmente entre os jovens. Buscar ajuda tanto da família, né, para a pessoa, quanto para a família é fundamental para lidar com a situação. A gente vai conversar com a Priscila Souza sobre esse assunto, que está com um especialista. A gente sabe que a ansiedade, né, Priscila, se não for controlada, pode evoluir para situações bem mais graves, né?
Isso, Márcio. Inclusive, a gente falou ainda há pouco sobre isso, né? A gente continua aqui com a Karina Coelho, que é psicóloga, né? Para ajudar a gente aí com essas informações. Você deu ainda há pouco algumas informações sobre como controlar a questão das terapias, né? Ir até um profissional. Explica para a gente exatamente como são essas terapias. E no caso de quem não tem esse acesso a um serviço público, a condição de ir no psicólogo, o que ele poderia fazer? Que exercício é esse que ele pode fazer no momento em que ele identifica, né, essa necessidade de um autocontrole? Bom, para quem chega no psicólogo, ele precisa ser avaliado, realizado o planejamento dele, né, onde vem desde o treinamento, a percepção de todos os mecanismos que podem estar trazendo, né, esse comportamento da ansiedade e fazendo, né, a organização de tudo isso. Isso é um atendimento de médio e longo prazo, tá? Algumas vezes a gente consegue em menos tempo, mas depende muito do paciente. O paciente que não tem esse acesso por alguma forma, nem ao serviço privado e nem ao serviço público, ele precisa começar, mesmo com tamanhas dificuldades que a gente sabe que o paciente ansioso tem, de estar percebendo quais reais comportamentos que solicitam dele um mecanismo, né? Quando é que ele fica mais exposto e começar a compreender, mesmo com dificuldades, esse processo. Daí é a melhor forma para ele começar a se perceber, entendeu? Certo. Thaís. A gente tem a participação da Maria da Luz, ela mora no bairro do Tapanã e ela diz que tem ansiedade e precisa se segurar para não comer fora do limite. Bom dia, Maria da Luz. Pois é, uma das vertentes da possibilidade do comportamento ansioso eu não consigo organizar minhas ferramentas de comportamento adequados e aí eu tenho, uma das questões é a compulsão alimentar, né? Então eu me alimento de maneira desordenada, com alimentos que não vão me favorecer de alguma maneira e eu prejudico toda a qualidade de vida. Se você percebe isso, já é muito bom. Então, vamos começar a prática, pelo menos, de uma caminhadinha leve e diminuir a ingestão de comida. Márcio. Tem uma outra pergunta, assim como o caso que a Thaís comentou agora há pouco, o João Guilherme também diz que sofre de ansiedade e come bastante. Justamente sobre os sintomas, doutora, que é importante a gente destacar. A gente viu duas situações de pessoas que comem bastante para tentar, aí, digamos assim, controlar a ansiedade, mas há outras situações. E que situações a gente pode caracterizar como essa ansiedade? O comportamento ansioso é o comportamento de um desequilíbrio diante de um evento que eu vou ter. Por exemplo, eu não tenho ferramenta, Márcio e Thaís, para resolver uma situação. Às vezes, por mais simples possível, isso causa, muitas das vezes, dentro do âmbito familiar e do trabalho, muita desorganização, porque o indivíduo se desorganiza emocionalmente, desorganiza o outro. Então, a gente tem aí dois exemplos, mas nós temos também o uso inadequado do álcool. O alcoolismo, ele é um comportamento compulsivo, sim, né? Nós temos o uso de droga, muitas das vezes ligada, ou seja, todo comportamento exuberante, que não é uma ferramenta adequada de comportamento para eu estar utilizando para a resolução dos meus problemas, ele pode ser um mecanismo de ansiedade, tá? A questão da ansiedade, ela está também muitas vezes associada à depressão ou à questão de traumas? A ansiedade, eu digo que é a porta de entrada para que outros quadros de doenças mentais elas venham, como a depressão, como o toque, enfim, que são os casos que mais chegam para a gente. E hoje a gente percebe uma faixa etária cada vez mais baixa. Então, percebam-se, organizem, cheguem até o profissional de saúde. Isso é muito importante. Muito obrigada pela presença, a gente agradece pelas orientações. Voltamos com vocês. Então, tá bom, muito obrigada. Obrigado pelas dicas, doutora. Obrigado também, Priscila. Bom dia para você e bom trabalho.